Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesta sequência de videoaulas, nós iremos estudar os crimes contra a fé pública previstos no Código Penal, mais especificadamente dos artigos 289 ao 311. Esse conjunto de artigos trata de condutas que atingem a confiabilidade da sociedade em elementos como moedas, documentos, papéis públicos, certidões, atestados, identidade e sinais de autenticação. Ou seja, são crimes que colocam em risco a credibilidade dos instrumentos utilizados nas relações sociais, jurídicas e administrativas. Para organizar melhor a apresentação, os artigos foram divididos em blocos temáticos, seguindo a sequência do próprio Código Penal. Primeiro serão abordados os artigos 289 a 292, que tratam dos crimes relacionados à moeda falsa. Em seguida, os artigos 293 a 295 apresentarão a falsidade de títulos e outros papéis públicos. Depois entraremos no tema da falsidade documental, que será dividida em duas partes. A primeira, com os artigos 296 a 298, e a segunda, com os artigos 299 ao 302. Na sequência, serão estudados os artigos 303 a 306, que iniciam o bloco das chamadas outras falsidades. Por fim, a apresentação será concluída com os artigos 307 a 311, encerrando os estudos dos crimes contra a fé pública dentro desse recorte. Ao longo das explicações, o objetivo será apresentar cada crime de forma clara e objetiva, mostrando qual é a conduta proibida, quem pode praticá-las, quais são os principais exemplos práticos e quais pontos merecem mais atenção para a compreensão do tema. Então, vamos iniciar o nosso estudo sobre os crimes contra a fé pública, começando pelos artigos relacionados à moeda falsa. Dos artigos 289 ao artigo 292 do Código Penal Brasileiro está previsto os crimes de moeda falsa. No artigo 289, moeda falsa é o principal crime deste capítulo, que tem por conduta falsificar, fabricar uma moeda metálica ou moeda papel de curso legal no Brasil ou no exterior, a qual tem como pena reclusão de 3 a 12 anos e multa. Exemplo: imprimir uma nota falsa ou até mesmo conseguir falsificar uma nota de R$2 para que essa nota venha a aparecer uma nota de 200. É exemplo desse crime de moeda falsa, ao qual temos como equiparações que também cometem esse crime todas aquelas pessoas que importam, exportam, adquirem, vendam, trocam ou colocam em circulação essa moeda falsificada. Parágrafo 2º, temos como forma privilegiada aquela pessoa que recebe essa nota falsa de boa fé. Ela não sabe que essa nota que ela está pegando é falsa, mas ao descobrir que essa nota é falsa, para que ela não venha ficar no prejuízo, ela volta essa moeda, essa nota novamente à circulação. Aí temos a pena dela, que é um pouco diferente, que é a reclusão, uma detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Temos no parágrafo 3º a respeito do funcionário público, onde se o funcionário público ou diretor, gerente do banco emite uma moeda dessa em desacordo com a lei, a reclusão vem de 3 a 15 anos e multa. Já no artigo 290, temos crimes assimilados ao de moeda falsa, onde trata da circulação irregular de moedas, onde tem por conduta formar cédula, nota ou bilhete representando a moeda sem autorização. Um exemplo: produzir dinheiro parecido com moeda oficial para propaganda ou para brincadeiras, a qual essa falsificação para uma brincadeira, uma propaganda ou algo do tipo venha enganar uma pessoa. Essa é a conduta desse crime, a qual tem como pena a detenção de 1 a 6 meses ou multa. No artigo 291, petrechos para falsificação de moeda. Petrechos, equipamentos, materiais ou instrumentos usados para falsificar, qual são por conduta possuir, fabricar ou fornecer máquinas, aparelhos, programas, instrumentos destinados à falsificação de moeda,
a qual temos como pena uma reclusão de 2 a 6 anos e multa. Exemplo, eu tenho uma impressora e moldes preparados especificamente para fabricar notas falsas. Esses são os petrechos de falsificação. O artigo 292, que é a emissão de título ou portador sem permissão legal, protege a confiança em papéis que circulam como valor econômico. Conduta: emitir título ou portador sem autorização legal, onde tem pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Exemplo, a empresa cria papéis que funcionem como dinheiro sem autorização do governo. Essa seria um exemplo da emissão de título ou portador sem permissão legal. Então temos aqui um resumo onde o artigo 289, que é o crime moeda falsa, pena de 3 a 12 anos. 289, parágrafo 2º, repassar nota falsa recebida de boa fé, que é de 6 meses a 2 anos. Artigo 290, circulação irregular semelhante à moeda, pena 1 a 6 meses ou multa. Artigo 291, petrechos para falsificação, que é ali onde que fabrica o dinheiro falso, essa moeda falsa, pena de 2 a 6 anos. Artigo 292, emissão ilegal de título ou portador, que é a reclusão, a pena de 1 a 6 meses ou multa. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre falsificação de papel público. Tá, vamos lá. Qual artigo que é esse? O artigo 293 do Código Penal. Tá, vamos lá. Quando esse crime ocorre? Quando alguém falsifica, fabrica, altera, utiliza ou vende algum documento falsificado. Tá, o que esse artigo protege? Ele protege o selo público, papel selado, vale postal, cautela de penhor, entre outros aqui. Eu coloquei uma observação aqui no inciso 5 desse código, que vai falar sobre o comércio irregular ou clandestino. Vai falar sobre as pessoas que vendem alguma coisa na rua. Não vou citar exemplo aqui. Comércio clandestino e irregular, vocês já vão entender o que é. Então vamos lá. Esses meios de venda também é considerado como atividade comercial. E ele pode ser responsabilizado por crime de falsificação. Vamos aqui para um exemplo prático aqui, de uma pessoa utilizando um, um bilhete falsificado. O cara está tentando utilizar o transporte público de graça. Ele falsificou o bilhete e está tentando passar a perna no fiscal. Só que aí o fiscal acabou pegando ele. Com a pena aí de 2 a 6 anos e multa. Vamos lá para o artigo 294. O artigo 294 ele pune quem fabrica, adquire, guarda, possui objetos usados para falsificar documentos públicos. Vamos lá. Quais são eles? Carimbos falsos, impressoras, moldes, papéis especiais. Aqui um exemplo prático aqui. Artigo 294, ele vai punir quem fabrica, quem compra, quem guarda e quem possui materiais usados para falsificação de documentos públicos. Vamos fazer um exemplozinho prático aqui. O policial recebeu uma denúncia que João mantinha em sua casa materiais usados para fabricar documentos públicos falsificados. O que foi encontrado? Uma impressora profissional, carimbos falsos, moldes de documentos, papéis especiais, tinta e hologramas falsos. Vamos ver o que é importante aqui. Mesmo que João ainda não tenha falsificado nenhum documento, ele pode responder pelo artigo 94, pois possuía petrechos destinados à falsificação. Aí ele vem falando aqui, ó, eu só comprei os materiais, não fiz nada ainda. Aí vamos para a conclusão. João pode ser preso e condenado com base no artigo 94 do Código Penal, com pena de 1 a 3 anos e multa. Vamos aqui para o 295. O 295 vai falar sobre o aumento de pena para pessoas que têm cargo público e utilizam desse cargo público para, para facilitar a falsificação de documentos. Vou colocar outro exemplo aqui para a gente ver. Fiz um exemplo de um funcionário público aqui.
a pena é aumentada em 1/6, tá? Vamos lá. Com meu cargo, tudo fica oficial. Sou o rei dos carimbos. Usou o cargo para falsificar, a pena aumentada em 1/6, meu amigo. Aí vamos lá. Artigo 95. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 1/6. Moral da história: cargo público é para servir, não para se dar bem. Aqui vai um exemplozinho aqui. João é servidor público e usa o seu acesso ao sistema do órgão para falsificar documentos oficiais como se aproveitou do cargo, a pena é aumentada. Então quer dizer o quê? Ele aproveitou do seu nível hierárquico dentro de um órgão para falsificar documento. Então a pena é aumentada para ele, infelizmente. Olá, eu me chamo André e estarei dando continuidade à nossa apresentação sobre os crimes contra a fé pública. Agora, nós iremos falar sobre os artigos 299 a 302 do Código Penal. Na parte anterior, falamos sobre crimes relacionados à falsidade documental, principalmente os artigos 296 a 298. Mas agora, iremos continuar dentro do tema, porém, tratando de algumas situações específicas. Aqui, nós vamos falar sobre 4 crimes diferentes: a falsidade ideológica, prevista no artigo 299, o falso reconhecimento de firma ou letra, previsto no artigo 300, a certidão ou atestado ideologicamente falso, previsto no artigo 301, e a falsidade de atestado médico, previsto no artigo 302. Antes de entrar em cada artigo, é importante lembrar uma coisa: todos esses crimes fazem parte dos crimes chamados contra a fé pública. E o que isso significa? Significa que o Código Penal está protegendo a confiança que a sociedade deposita em documentos, declarações, certidões, atestados ou registros. Ou seja, quando uma pessoa apresenta um documento, em regra, as outras pessoas e o próprio Estado precisam confiar que aquilo é verídico. Quando alguém falsifica, altera ou coloca alguma informação falsa nesse documento, essa confiança é prejudicada. Por isso, essas condutas são consideradas crimes. Para entender bem essa parte, também é importante diferenciar duas ideias: falsidade material e falsidade ideológica. A falsidade material acontece quando o problema está no próprio documento. Por exemplo, quando alguém falsifica uma assinatura, altera uma data, modifica uma certidão ou cria um documento falso. Nesse caso, o documento em si foi adulterado ou fabricado. Já a falsidade ideológica é um pouco diferente. Ele pode ter sido feito até por uma pessoa competente. Pode até ter uma assinatura verdadeira, pode estar no formato correto, mas o conteúdo colocado dentro dele é falso. Então, de forma bem simples, na falsidade material, o documento é falso ou alterado. Já na falsidade ideológica, o documento é verdadeiro, mas a informação dentro dele é mentirosa. Essa diferença é essencial para entender os artigos que vamos falar agora. Começando pelo artigo 299, que trata de falsidade ideológica. Este artigo ocorre quando alguém coloca, omite ou manda colocar uma informação falsa em um documento público ou particular. Mas não é qualquer informação falsa. Essa mentira precisa ter alguma importância jurídica. Ela precisa servir, por exemplo, para prejudicar um direito, criar uma obrigação ou alterar uma verdade sobre um fato importante. Vamos imaginar uma situação prática. Uma pessoa declara em um documento que mora em determinado endereço, só que ela não mora lá. E essa declaração será usada para conseguir algum benefício, participar de algum procedimento ou produzir algum efeito jurídico. Nesse caso, o documento pode até ser verdadeiro, mas a informação colocada nele é falsa. E aí que pode aparecer a falsidade ideológica. Outro exemplo: a pessoa declara uma dívida já paga, quando na verdade ela ainda nem existe. Se essa declaração falsa for usada para alterar uma situação jurídica, também pode configurar falsidade ideológica. O artigo 299 usa 3 verbos importantes. O primeiro é omitir. Omitir é deixar de colocar alguma informação que deveria aparecer no documento. O segundo é inserir. Inserir é colocar diretamente uma informação falsa. E o terceiro é fazer inserir. Fazer inserir é quando a pessoa leva outra pessoa a colocar aquela informação falsa no documento. Então, o ponto principal do artigo 299 é esse. O documento pode até ser verdadeiro, mas o conteúdo dele não corresponde à realidade. Só que essa informação falsa precisa ser relevante juridicamente. Ou seja, precisa ser uma mentira capaz de gerar alguma consequência no mundo do direito. Agora, passando para o artigo 300.
O artigo 300 fala sobre o falso reconhecimento de firma ou letra. Esse crime acontece quando alguém, no exercício de sua função pública, reconhece uma verdadeira assinatura ou uma letra que não é verdadeira. Na prática, esse artigo está muito ligado à atividade de cartório ou à situação em que alguém tem uma função pública para reconhecer firma. Por exemplo, uma pessoa reconhece uma assinatura como se fosse verdadeira, mesmo sabendo que aquela assinatura não pertence à pessoa indicada no documento. Aqui tem um detalhe importante. Esse crime não pode ser praticado por qualquer pessoa. O artigo exige que a pessoa esteja em exercício de uma função pública. Então, o problema aqui é que alguém usa essa função para dar aparência de verdadeira a uma assinatura falsa. E isso também afeta a fé pública, porque as pessoas passam a não confiar mais no reconhecimento de algo que deveria ser confiável. Esse artigo trata de certidões ou atestados ideologicamente falsos. Aqui, a ideia é parecida com a falsidade ideológica, mas aplicada em uma situação mais específica. O crime acontece quando alguém, em razão de função pública, atesta ou certifica falsamente algum fato ou alguma circunstância. Mas esse fato falso precisa ter uma finalidade. Ele deve servir para permitir que alguém consiga um cargo público, uma isenção, uma dispensa de serviço público ou alguma outra vantagem. Vamos a um exemplo. Imagine que um servidor público emita uma certidão dizendo que uma pessoa cumpre determinado requisito para ocupar um cargo público. Só que, na verdade, essa pessoa não cumpre esse requisito. A certidão existe. Foi emitida por alguém que tinha função pública, ou seja, competente. Mas o conteúdo dela é falso. Então, temos uma falsidade ideológica dentro de uma certidão. O artigo 301 também tem uma observação importante. No começo do artigo, ou seja, em seu caput, ele trata da falsidade ideológica. Isso acontece quando o documento exige, mas o conteúdo é falso. Já no parágrafo 1º, ele trata da falsidade material. Aí é o caso de alguém falsificar uma certidão ou um atestado no todo ou em parte, ou alterar a certidão verdadeira. Um jeito fácil de lembrar do artigo 301 é pensar assim. Ele envolve certidões ou atestados ligados à função pública e é usado para conseguir alguma vantagem. O artigo 302 trata de falsidade de atestado médico. Esse artigo é mais direto. Ele pune o médico que, no exercício da profissão, fornece um atestado falso. Um exemplo, um médico dá um atestado dizendo que uma pessoa está doente e que precisa se afastar do trabalho. Mas ele sabe que essa pessoa não está doente. Nesse caso, o médico está emitindo um atestado falso. Aqui também existe um ponto importante. O artigo 302 é um crime próprio. Isso significa que ele só pode ser praticado por uma pessoa específica. Nesse caso, pelo médico. Então, quem responde pelo artigo 302 é o médico que emite o atestado falso no exercício de sua profissão. Mas e a pessoa que utiliza do atestado falso não é punida? Bom, ela não responde pelo artigo 302, porque ela não é o médico que emitiu o documento, mas ela pode responder por outro crime, como o uso de documento falso. Para finalizar, a ideia principal que fica é a seguinte: esses crimes protegem a confiança da sociedade nos documentos. Essa confiança é chamada de fé pública. E a diferença mais importante para guardar é: se o documento foi falsificado ou alterado da sua forma, falamos em falsidade material. Mas, se o documento é verdadeiro e o problema está na mentira colocada dentro dele, falamos de falsidade ideológica. Com isso, encerro a parte da minha apresentação sobre os artigos 299 e 302 do Código Penal, dentro do tema de falsidade documental. Obrigado pela atenção. Olá, eu vou discorrer um pouco sobre os crimes contra a fé pública, do artigo 309 ao artigo 311. Falsa identidade, artigo 307 e 308. Conduta típica, atribuir ou atribuir-se a terceiro falsa identidade para obter vantagem para si próprio ou outrem, a causa dano ou causa dano. Né? Tem uma súmula do STF, a 522, é típica a conduta mesmo em situação de alega autodefesa perante a autoridade policial. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O artigo 308 é o uso de documento alheio. Documentos, uso de passaporte, título de eleitor ou revistas como se fosse próprio,
seção. Ceder documento próprio de terceiro para que outrem utilize indevidamente. Penalidade, né? Detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se não há crime mais grave. Fraude sobre estrangeiro, artigo 309 e 310. Condutas e penalidades. O artigo 309, a conduta principal é o quê? É o estrangeiro usar o nome falso, né, para entrar ou permanecer no Brasil, por exemplo. A sanção prevista é de detenção de 1 a 3 anos e multa. O 309 PU atribuir falsa qualidade a estrangeiro para promover a sua entrada. Pena, né, de reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. O 310, figurar como proprietário de bens, títulos vedados e estrangeiros. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Adulteração veicular. A nova redação da Lei 14.562 de 2023. Artigo 311, o novo caput, condutas, alterar, remarcar ou suprir o número de um chassi, monóculo, motor ou placa, tá? Abrangência ampliada, veículos automotores, elétricos, híbridos, reboques, semi-reboques, tudo está incluso, né? A pena, ela é de reclusão de 3 a 6 anos, mas a multa, tá? Comparativo de rigor penal. Adulteração comum, máximo 6 anos, tá? Atividade comercial, máximo 8 anos. Dano à administração pública, tá? No máximo 6 anos. A lei de número 14.562 de 2023 elevou o patamar punitivo para combater o comércio clandestino de placas e veículos adulterados. Figuras equiparadas, inciso 2, tá? Funcionário público, contribuição indevida para licenciamento ou registro de veículo adulterado. Petrechos, aquele que fabrica ou possui instrumentos destinados à falsificação ou à adulteração. E cadeia logística, transportar, ocultar peças que deveriam saber estarem adulteradas. O artigo 311-A, a fraude em certames. Objetividade jurídica, conteúdo sigiloso, tá? Divulgar, beneficiar outrem ou comprometer credibilidade. Abrangência, concursos como Enem, processo seletivo, exames públicos, tá? Majorante, o que faz essa pena aumentar. Aumento de 1/3 se cometido por funcionário público, ou seja, se um funcionário público comete algum dessas abrangências, o Enem, por exemplo, processo seletivo, entre outros, ele vai ter um aumento na pena dele de 1/3. E qualificadora, né? Reclusão de 2 a 6 anos se resultar em dano à administração pública. Se resultou em um dano na administração pública, vamos ter aí uma qualificadora de reclusão de 2 a 6 anos. Essa foi a minha apresentação, eu espero que o professor goste. Quero agradecer em nome dos meus colegas e em meu nome. E obrigado pela atenção.